Boa tarde a todos. Agradecemos ao Eterno por mais essa oportunidade para darmos continuidade aí aos nossos estudos. Nesta oportunidade, vamos dar início ao estudo número 12, cujo título é Êxodo de um povo, nosso êxodo. Para tanto, nós queremos dar aí um panorama, vamos dizer assim, dos estudos que nós já chegamos a dar até aqui. Obviamente que já demos aí 11 estudos. São estudos que têm uma certa continuidade de assuntos, de temas, E o estudo de hoje, obviamente, dentro dos assuntos, é uma continuidade dos assuntos anteriores. Seja bem-vindo aí a Dirley. Deus abençoe a todos aí. Então, irmãos, estamos dando início ao estudo número 12. Então, antes de nós darmos início, nós vamos fazer um panorama, uma retrospectiva aí dos estudos que já chegamos a dar, para que os irmãos possam perceber que todos os assuntos até aqui teve uma sequência de entendimento. Depois, os irmãos podem, lá no grupo de estudos, entrem no Estudos Avançados Shefa, que todos esses estudos, os 11 que já chegamos a dar, estão lá disponibilizados. Então, no primeiro estudo, nós chegamos a falar um pouco sobre a existência de Deus. Como eu sempre falo, não poderíamos deixar de dar início a essa série de estudos falando sobre aquele que é a razão de tudo que existe, é a razão de todos os assuntos, tudo que está sendo abordado, de todas as revelações e profecias, de tudo que está criado, da criação, de todos os seres criados. Então, a gente falou um pouquinho sobre esse ser que preenche toda a existência, e toda a existência está nele, essa unicidade que, infelizmente, hoje, na nossa configuração, até o momento, é uma configuração onde estamos envoltos em bloqueios, nós temos grandes dificuldades de entender essa unicidade, de internalizar, de vivenciar essa unicidade. Por essa razão é que nós estamos aí envoltos nos nossos dilemas, nos nossos medos, receios, acertos. E é por isso que o Mashiach, ele trará e removerá todos esses bloqueios, nos levando, como dizem as profecias, ao conhecimento do Eterno, que é justamente da sua unicidade. E falar da unicidade do Eterno é falar de um ser que é o único existente. Tudo está dentro dele. Ele existe e permeia toda a realidade. Bem-vindo aí a Valquíria, ao Neco também. Eu já mandei para o grupo, para os estudos avançados no WhatsApp, o link para quem queira entrar aí na sala virtual, ok? Termina com KJ, o link, ok? Tivemos um problema aí de internet, caindo aí, a gente recomeçou aí os nossos estudos. Então a gente começou a falar sobre a existência de Deus e logo após nós, no estudo 2, começamos a falar sobre a origem das almas, e diz respeito a nós mesmos, estudos muito profundos, falamos dos níveis das almas
nem todos têm o mesmo nível, assim como num corpo. Partes têm funções mais nobres, outras menos, mas todas funcionam para um bem comum do corpo. Assim também são as almas, elas possuem níveis, tem almas que têm níveis mais elevados, outras menos, e nós falamos um pouquinho sobre a origem dessas almas. Tendo as almas essas origens, elas obviamente para cumprirem os propósitos de Deus aqui nessa dimensão, e elas foram criadas para esta dimensão, chamadas almas viventes, como vemos em Gênesis, quando Deus sopra nas narinas do homem, eles se tornam almas viventes. Então só nós temos essa característica e essa denominação de sermos almas viventes. Os anjos já são espíritos iluminados, muito elevados, mas é uma outra natureza, ok? Obviamente que para nós cumprirmos os propósitos de Deus aqui, nós temos que ser investidos em um corpo. Então falamos também sobre esse investir, que do hebraico é o termo hitlapshut. Então falamos um pouquinho também sobre isso. Então vejam que tudo tem uma sequência, um processo crescente de entendimento. Depois falamos sobre a própria manifestação do Eterno, que é também um processo de hitlapshut, que ele também se investe em seus recipientes para poder se manifestar na criação, né? Então existem várias roupagens, vamos dizer assim, vários recipientes nos quais ele se manifesta na criação, desde os seus nomes, na própria natureza, nos próprios mundos, nos seres que ele criou. Ele sempre está se investindo nesses seres, por isso que nós somos comparados a templos, a tabernáculos, onde Deus habita. Então, ele também obedece, ele criou essas leis de hitlapshut, de investimento, de revestimento, e ele também se utiliza desses princípios. E aqui nessa dimensão não poderia ser diferente, ele se investe em um aspecto de pluralidade, porque a nossa dimensão, a materialidade, ela tem essa característica da pluralidade. Nossa dimensão possui diversidade na criação das espécies, tudo aqui nessa dimensão é plural. Então a manifestação do Eterno aqui também não poderia ser diferente. Ele se manifesta em uma pluralidade, sendo ele singular. E aí que é a grande dificuldade nossa de não entendermos isso e passamos a atribuir ao Eterno pluralidades, como se existissem vários deuses. É por isso que se propaga entre os povos, nas civilizações, a existência dos deuses, né? E o culto, a própria criação, o homem cultuando os astros, os mundos, isso desde os primórdios, né? Então isso é em razão da nossa deficiência de captarmos, pelo menos aqui nessa dimensão, essa singularidade. Então o Eterno, ele é singular, mas se manifesta na pluralidade, que é o nosso mundo plural. Então nós vimos isso também no estudo 4, pluralidade no singular. Todos esses estudos, obviamente, estão lá disponibilizados no grupo, nos estudos avançados Shefa. Depois vimos a alteração que ocorreu na criação, depois que o Eterno cria todas as coisas. Vimos que o termo ali para Deus, né, e disse Deus, como está registrado em Gênesis, haja luz, haja o firmamento,
cresça as ervas do campo, as animarias. Toda vez que se lê e disse Deus, o original ali está Elohim, né? E disse Elohim. Elohim, obviamente, é um termo plural, mas para que não haja confusão, logo na sequência nós vemos um verbo no hebraico, bará, criou. Ele não está no plural, como o nome Elohim, ele está no singular. E disse deuses, e ele criou. Então, é para mostrar que, apesar do termo estar no plural, em razão da sua manifestação na pluralidade, ele é um ser singular, só ele cria. Do verbo bará, do hebraico, quer dizer criar. E ele criou, não é eles criaram, ele criou. Esse é um detalhe que está lá em Gênesis, na língua hebraica, no original. Então vimos que a partir da criação houve ali uma alteração genética, que foi a queda do homem. Nós podemos estudar sobre essa genética alterada no estudo número 5, que também está disponibilizado lá. Depois vimos que com a queda Deus preserva uma linhagem. Obviamente que existem planos dele de restaurar o que ele havia criado, que é o Éden, e nós vamos vê-lo lá no Apocalipse, como nós já falamos, sobretudo no que nós chamamos lá de Nova Jerusalém. Um dado interessante que vimos no estudo é que existe um paralelo muito forte entre o Éden e a Nova Jerusalém. Vimos ali elementos que estão presentes não só no Éden, mas também na Nova Jerusalém, como o rio, né, que procede do trono, como está no Apocalipse, e lá em Gênesis, o rio também, de onde se dividiam os 4 restantes, os 4 outros rios que regavam o jardim do Éden, um deles o rio Tigre, né, o rio Eufrates. Vimos também que lá estava presente a árvore da vida, não só no Éden, mas também na Nova Jerusalém, e ouro. Existia uma região ali no Éden, onde havia muito ouro, como está registrado ali. E nós vemos também na Nova Jerusalém que as ruas, como diz lá, ela é de ouro. Então esses elementos nós vemos aí um grande paralelo entre o Éden e a Nova Jerusalém, que é justamente a Nova Jerusalém, esse processo de restauração do Éden. Nós vimos tudo isso, falamos de uma forma mais profunda no estudo número 5 da alteração genética. Então Deus preserva uma linhagem para restaurar o Éden, e ele vai criar um povo sacerdotal, é ele quem cria. Então ele é fiel nos seus propósitos e nos seus pactos, ainda que o homem venha a falhar, ele é fiel, ele não é homem para que minta. Então ele está sempre renovando os seus pactos. Obviamente que nós sabemos que existe uma remanescência, então a gente chegou a abordar esse assunto no estudo número 6, quando começamos a falar da menina dos olhos do Eterno, que vimos ali tratar-se da Jerusalém terrena e também da Nova Jerusalém no futuro. Abordamos em um sentido muito mais profundo por que o Eterno se utiliza dessa linguagem, dessa figura da menina dos olhos. Nós vimos que a menina dos olhos nada mais é do que a pupila do nosso globo ocular, que do latim quer dizer menina, né? Pupila. E é justamente através da pupila que os raios, a luz do mundo exterior penetram no globo ocular. Isso, a nossa própria natureza e constituição física, como é o caso do nosso globo ocular, ele já está revelando aí muitos
muitos segredos e muitos mistérios aí dessas verdades. Vimos isso tudo, falamos depois num crescendo, né, sobre essa relação do Eterno com esse povo. Vimos essa relação dele com esse povo como uma relação entre esposo e esposa, né, o marido e a mulher. Desenvolvemos mais esse assunto sobre essa intimidade que ele possui com o seu povo. Obviamente que nós também, no mundo físico, refletimos essas verdades espirituais, porque é através da relação entre o aspecto masculino e feminino que se pode gerar uma outra existência, trazer vida a essa existência, através da relação entre os dois aspectos masculino e feminino. Então nós refletimos essas realidades espirituais, em que o Eterno também, quando ele faz menção a essas relações, né, dele com o seu povo, como um marido e uma mulher, obviamente é para gerar realidades espirituais, assim como nós geramos filhos, geramos uma realidade física, que é através dos filhos. Deus, como é espírito, né, e permeia as realidades espirituais, ele, juntamente com o seu povo, essa relação entre marido e mulher, ele estará gerando realidades espirituais aqui nessa existência. Então nós vimos tudo isso no estudo número 7, passamos para o estudo 8, quando começamos a falar da câmara nupcial e a verdadeira sexualidade. Vimos o quanto aquele ambiente ali no tabernáculo, Santo dos Santos, que é considerado a câmara nupcial, que é o ápice, né, da relação do Eterno com o seu povo, que ocorria uma vez por ano no Yom Kippur, cujo o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer ali, expiar por ele e pelo povo os pecados. Então ali nós temos toda uma relação que vai gerar realidades espirituais muito profundas, e isso vai se concretizar também no mundo vindouro, quando é dito que com a vinda do Mashiach ele trará novamente essa intimidade do Eterno com o seu povo, com essa remanescência, com esse sacerdócio real que o Eterno está formando desde os primórdios, né? Desde a queda, vamos dizer assim, com todo aquele processo de preservação de uma linhagem até que forma um povo, e ele entrega a esse povo todo a Torá, né, as leis, as revelações, o culto, os oráculos, tudo isso para cumprir os seus propósitos aqui nessa existência. Então, após esse assunto, né, que desenrolou, nós vimos aí, foram 3 temas que a gente pode dizer que seria uma tríade, uma trilogia, né, de 3 assuntos que trata de um assunto só, mas a gente dividiu aí em 3, que é justamente dessa intimidade do Eterno com o seu povo, com os estudos da menina dos olhos de Deus, a relação do Eterno e sua esposa, e a câmara nupcial e a verdadeira sexualidade. Vimos ali também o porquê que hoje existem as distorções sexuais muito presentes na sociedade, um dos pecados mais frequentes e uma das maiores forças que o homem possui em matéria de ceder às tentações e à queda. Isso tudo em razão das distorções de algo muito mais elevado, que é essa intimidade do Eterno com a sua criação,
com todos aqueles que ele criou, sobretudo com o seu povo, que vai trazer essa intimidade para toda a humanidade. Ok? É por isso que as Escrituras falam, e nós nos referimos a elas, onde é dito em Isaías que todo olho verá a glória do Eterno, e o conhecimento do Eterno preencherá a terra como as águas cobrem o mar. Vimos que esse verbo conhecer, do hebraico, né, da'at, é um verbo que tem outros sentidos, que é também interpretado como a intimidade sexual de um marido e a sua esposa. Por isso que as Escrituras sempre vão se referir, quando o homem tem a relação sexual com a mulher, com o termo "e fulano conheceu a ciclana", né? As Escrituras usam esse termo de conhecer, e tem a ver com da'at também. O conhecimento é quando você entra na intimidade de um assunto, assim como uma intimidade de um marido e a sua esposa. Obviamente que esse assunto é muito profundo, que seria um estudo à parte que a gente poderia desenvolver. Só para os irmãos terem uma ideia, que quando é dito que o Eterno, que a humanidade conhecerá o Eterno como as águas cobrem o mar, nesse sentido de conhecer, de intimidade, não é que a humanidade terá com o seu Criador. Então nós vimos isso aí no assunto de câmaras nupciais, depois entramos na restauração das duas casas, no estudo 9, falando aí um pouco do que ocorreu com esse povo que ele forma, com a divisão que ocorreu. Vimos aí a retrospectiva desde Gênesis ao Apocalipse sobre esse assunto, né, das duas casas, dos filhos de Judá e os filhos de Israel, da casa de Judá e da casa de Israel, ou casa de José ou de Efraim. Vimos que as profecias têm promessas, o Eterno traz promessas de que essas casas se unirão. Quando nós trouxemos ali aquele texto básico, né, que o Eterno revela ao profeta, dizendo de que ele tomará as duas varas em suas mãos, as unirá. E Osés fala sobre isso. Quando eles se congregarem novamente, ambos as casas, seria constituído um só cabeça, o Rosh, que vai reinar e conduzir todo o seu povo e toda a humanidade consequentemente. Então a gente viu tudo isso na restauração das duas casas. Começamos a entrar já, como diz respeito a nós, essa restauração das duas casas, né? Não só a casa de Judá, mas esses dispersos. Shalom, a Elenita também está conosco. Elenita, a Valquíria e a Dirley. Se eu não me engano, só vocês estão aí, mas se tiverem mais alguém queira se manifestar aí, fazer suas perguntas também, aproveitem esses momentos que o Eterno nos concede. Podemos aí desenvolver esses assuntos que muito pouco. 10, estamos falando aí, dando uma retrospectiva dos estudos, para entrarmos no estudo 12, para os irmãos verem que há um processo, uma evolução de entendimento. Nós vimos que no estudo 10 começamos a falar, então, já que diz respeito, retornou aí mais uma vez, está falhando aí a internet. Os irmãos desculpem aí, vamos ver se todos retornam novamente, mas estávamos falando sobre essa retrospectiva, né, que estamos fazendo, os estudos que já foram abordados, para darmos essa sequência ao nosso estudo número 12,
não é? Para que a gente possa ter aí um entendimento mais profundo. Então, como eu havia dito, o estudo número 9, que fala sobre a restauração das duas casas, essa restauração diz respeito às duas casas, obviamente, a casa de Judá e a casa de Israel. E a casa de Israel, ela, como vimos, está nas nações. Diz respeito às 10 tribos, ao reino do norte, que é conhecido como a casa de Israel, ou a casa de José, ou a casa de Efraim. E as profecias vão fazer referência a essas duas casas, que no fim dos tempos elas terão que se unir, terão que estarem unidas novamente para que o Mashiach retorne. Então, como diz respeito a nós que estamos nas nações, nós passamos aí a dar o estudo sobre o assunto das evidências do engano. Então vimos algumas evidências, alguns enganos que Dirley está novamente aí conosco. A internet está caindo, mas a gente, da maneira possível, vai retornando aí. Ok? Bem-vindo aí ao Nego, a Valkyria e no Gobruch. A internet está caindo aí, vez ou outra. Não sei o que está acontecendo. Caiu no Face. Caiu, né? Mas eu estou de volta aí no Face, mas no Gobruch aí me parece ser um pouco melhor, né? Então a gente está fazendo uma retrospectiva dos estudos para a gente dar sequência, para os irmãos terem uma ideia que os assuntos é uma evolução de assuntos, um processo crescente, que a gente vai dando os estudos, mas não vamos percebendo isso alguns, né? Então, para os irmãos terem uma ideia, desde o estudo número 1 da existência de Deus, estamos vendo que logo depois que a gente aborda sobre a restauração das duas casas, que vai falar das duas casas, do Reino do Sul e do Reino do Norte, da união que deve existir entre essas casas para que o Mashiach retorne. Quando a gente fala do Reino do Norte, estamos falando da casa de Israel, que está na diáspora, está nas nações. Então, logo a seguir, nós passamos a dar no estudo 10 um assunto que diz respeito, obviamente, a nós que estamos nas nações, que nascemos nas nações. Então, a gente pôde abordar ali algumas evidências do engano. Então, nós vimos aí, nesse estudo, trouxemos alguns, são muitos, que a gente não pode abordar todos. Então nós vimos alguns hábitos, algumas festividades, aquilo que nos envolve, que é prática da sociedade a qual nós estamos inseridos, e Deus sabe disso, mas é importante nós sabermos que todos esses hábitos, todos esses costumes tiveram suas influências históricas, não é? Por séculos, de vários ingredientes pagãos de várias civilizações no passado, que foi sendo elaborado, aperfeiçoado no decorrer do tempo, até que chega a nós com várias roupagens, né? Mas com elementos, características que, para quem estuda um pouco mais a fundo, não é difícil ter acesso a isso, vai notar que existem misturas. Então nós vimos aí algumas evidências do engano. Passamos depois a ver, no último estudo que a gente abordou, sobre o juízo justamente desse sistema que trouxe todas essas misturas, obviamente que é alimentado e ativado pelo ser humano, pelas práticas de iniquidade do ser humano, porque é o ser humano que dá o combustível não só para as impurezas, como também, e deveria ser somente, para a luz.
para o que é puro. Então é o ser humano que vai gerar todas essas realidades. Então, em razão do pecado, né, das misturas que ocorreram entre o bem e o mal, que estavam separados, por isso a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, de uma certa forma, passamos a interagir com as duas realidades simultaneamente, não com entendimento e sabedoria, mas com vulneráveis a todas essas misturas. E é por essa razão que nós mesmos, dentro de nós mesmos, nós podemos constatar essas misturas. Não é? Temos os instintos positivos e negativos, como Paulo chama, né, o homem carnal e o homem espiritual. Então isso diz respeito a esse sistema que foi alimentado e fortalecido através das nossas atitudes, que em algumas profecias é considerado como Edom, ok? Ou a Babilônia, lá no Apocalipse, que é essa grande meretriz, cuja uma mulher está sentada sobre a besta e que terá o seu juízo no fim dos tempos, sendo liderado pelo Mashiach, obviamente juntamente com os santos, que estarão junto com o Mashiach. E o Apocalipse, quando diz respeito a esse assunto, ele nos revela ali que não só o Mashiach, mas o termo ali está no plural, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, né? Venceram a Babilônia, a esse sistema. Então, a gente pode trazer esses assuntos para a gente estar familiarizado com essas realidades que já estão nas Escrituras, desde os profetas, no Apocalipse, mas que nós, muitos inadvertidamente ou de forma cômoda, né, se acomodam dentro do sistema, em razão de ter nascido em meio a esse sistema, não procuram se informar, não procuram lucidez para poderem lidar com essas verdades e se posicionarem, obviamente, sendo assim sócios, né, vamos dizer assim, do eterno para a retificação dos mundos, que culminará com a vinda do Messias. Mas nós, dentro da nossa configuração, nós temos também essa responsabilidade, porque é um atributo nosso, como nós já vimos em estudos anteriores, como seres humanos, como alma vivente, de termos as duas naturezas. Seus irmãos devem recordar o que nós já falamos. Se nós temos uma natureza física e espiritual, que é a nossa alma, e a física, o nosso corpo, é porque nós temos essa configuração de unir as duas realidades, assim como o corpo está unido com a alma, através da nefesh, do sangue, que nós chamamos de alma animal, o homem carnal. Ok? Então nós vimos tudo isso nesse estudo do juízo de Edom, falando desse sistema, né? E diante desse quadro em que nos achamos, né, em meio à restauração das duas casas e imersos nas nações por esse sistema que vimos no estudo 10, no estudo 11 e 12, que tratamos ali no estudo 11 como o juízo de Edom, denominado como Edom, mas que também tem outros nomes, como a Babilônia. Nós vimos o iníquo, né, a besta, o falso profeta, a grande meretriz, são manifestações plurais, né, assim como o Eterno se manifesta de forma plural, também as impurezas se manifestam de forma
plural. Então tem vários nomes, mas está se falando num singular. Isso é muito interessante também a gente observar. Então, diante de todo esse quadro, todo esse ambiente de impurezas, de engano, de um sistema que está fadado ao juízo, mas que, se puder, vai envolver e enganar o máximo possível. E é por isso que nós temos que estar atento à advertência de Paulo, que a gente sempre cita, que é despertar dentre os mortos, para que Cristo nos esclareça com as verdades espirituais. Então, dentro desse contexto é que nós vamos entrar nesse assunto que é o nosso êxodo. Então, já que Deus está restaurando as duas casas, que no fim dos tempos o próprio Eterno, com a vinda do Mashiach, vai reunir dos quatro cantos da terra esses dispersos, assim como está lá no sermão profético, que Jesus mesmo mencionou, que os anjos do Eterno que ele enviará vai recolher dos quatro cantos da terra os santos e as ovelhas dele, né? Então, diante desse quadro de restauração das duas casas, sobretudo e culminando com a vinda do Mashiach, e com esse julgamento desse sistema de Edom, então é imprescindível que a gente tenha o entendimento de que, assim como houve um êxodo do povo de Israel há milênios atrás, ali no Egito, tudo que ocorreu ali eram arquétipos, paradigmas daquilo que o seu povo, em todos os séculos, sobretudo nesse tempo, né, de diáspora e de retorno ao monte de Jerusalém, de Sion, que é de onde o Eterno reinará com o Mashiach, através do Mashiach. Toda essa realidade vivida pelo povo de Israel ali no Egito é um paradigma, um arquétipo daquilo que nós estamos vivendo e temos que viver. Obviamente que esse êxodo, pelo menos na nossa configuração, na maioria de nós, não será física, não será geográfica. Nós não vamos fazer um êxodo de onde nós estamos para Jerusalém. Talvez alguns podem até fazer, né? E é o meu desejo de vir a morrer em Israel, se Deus assim me permitir. Mas a nossa configuração é nas nações. Então esse êxodo, que eu quero que vocês entendam, como tantas outras posturas que têm que ser feitas por nós, é um êxodo a nível de entendimento, de consciência, um êxodo espiritual. Ok? Então nós vamos, através desse estudo número 12, que estamos no início hoje, nós vamos procurar entender qual é este êxodo, que êxodo é esse que nós temos que fazer. Ok? Nós temos que entender que este êxodo é necessário a nível de consciência, de entendimento, de espiritual, para que a gente não fique como o povo de Israel poderia ter ficado escravo no Egito. Por isso que as escrituras vão usar muito a linguagem de escravidão, de libertação, quando diz respeito àqueles que estão imersos em pecados, ou nas nações, ou nas práticas de idolatria e distantes do Eterno. Vão sempre usar a linguagem daquilo que o povo de Israel vivenciou. Ok? Então deixa eu ver aqui aqueles que estão
Gobruch e que quiserem aí acompanhar o slide, eu espero que vocês estejam vendo o slide aí para aqueles que estão no Gobruch. Espero que o Neco esteja vendo aí, e a Valkyrie. Tô vendo. Tá vendo, né? Tô vendo. Ok. Então nós temos aí um êxodo para realizar. Ok? E como nós havíamos dito, esse grande episódio, né, que envolveu o povo de Israel nos tempos do cativeiro do Egito, consequente libertação, né, foi um evento que forma um arquétipo, esse paradigma, e tem muitos aspectos sobre isso, desde a saída do Egito, com o assunto de redenção, né, nós vamos ver que a saída do Egito está associada ali à festa de Pêssar, que é traduzido por nós como Páscoa, mas a nossa Páscoa não tem nada a ver com a festa de Pêssar, em razão das misturas e das nações que nós falamos. Mas essa festividade de Pêssar está muito associada àquele cordeiro que foi sacrificado e o seu sangue colocado nos umbrais das portas para que o anjo não matasse o primogênito, até que o povo sai do Egito. Então, está associado ao assunto de redenção. Então, todo esse assunto, desde a saída do Egito, com a redenção, na promulgação de Pêssar, o êxodo, a entrega da Torá, ali no Monte Sinai, e a própria entrada do povo na Terra Prometida, todos esses processos, essas etapas que o povo já viveu ali, está registrado em Êxodo, né, e também com a entrada de Josué na Terra Prometida, é um arquétipo, são paradigmas que dizem respeito a assuntos espirituais muito associados a nós também. Então nós temos que fazer essa leitura e esse paralelo aí. Vamos tentar, com a ajuda do Eterno, tudo que seja falado e meditado aqui seja do agrado dele, vamos tentar aí desenvolver, pedindo ao Eterno que seu Espírito possa estar aí nos iluminando, isso também com a participação de vocês, né? Vocês queiram fazer suas perguntas, qualquer dúvida, podem interromper para a gente sanar aí, ok? Então nós vamos ver alguns textos que mostram esse paralelo aí entre aqueles eventos ali em Êxodo, né, com a saída do povo do Egito, e com as nossas vidas. Paulo começa a desenvolver alguns entendimentos ali em Romanos 8,15, porque não recebestes aqueles que passam a ter o conhecimento das realidades espirituais, nós passamos a não receber o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. É interessante esse termo aqui, adoção de filhos, porque são os mesmos termos que são usados pelos profetas. Aqueles que acompanharam os estudos anteriores vão notar que Israel considerou, né, o seu povo como, sobretudo Israel, que está na diáspora, como uma viúva, né, como aquela mulher cujos filhos ficaram órfãos, ok? De pai. Por isso que o Eterno promete reatar com a sua esposa, como nós vimos no estudo, e é por isso que Paulo agora vai desenvolvendo esses termos, né? Está muito associado aos profetas, quando ele diz que nós passamos a receber um espírito de adoção de filhos, porque estávamos nas nações, frutos do adultério, não é? Do seu povo, e esses filhos ficaram sem pai. E agora,
uma redenção, que na promessa lá o Eterno se coloca como seu Redentor, o Redentor do povo, seu povo, através do Mashiach, né? Então ele diz, e através do povo de Israel também, ele diz que passamos então a clamar ao Eterno como Pai. Estão notando? Então esses termos que Paulo está usando aqui corroboram muito para aqueles que estão atentos aos profetas, corroboram e estão em harmonia com os que os profetas já falaram e nós já estudamos aqui. Ok? Bem-vindo aí a Ingrid também. Deus abençoe sua vida aí. Boa tarde. Boa tarde a todos. Paulo também lá em 1 Coríntios 10, 1, 2 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Você veja que ele sempre está usando os termos que o povo de Israel viveu ali na saída do Egito para a realidade nossa, deles ali no tempo de Paulo, mas também nossa, que estamos nesse retorno aí. Então ele diz: não quero que vocês sejam ignorantes com respeito a nossos pais, que estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar vermelho. E todos foram batizados em Moisés, porque ele era o Redentor daquela época. O Eterno o colocou como Redentor e fez o povo sair do Egito e passar com ele pelo mar vermelho. Então Paulo está falando sobre isso. Não quero que vocês fiquem ignorantes sobre os nossos pais que estiveram debaixo da nuvem e passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. Em Romanos 6,3, Paulo diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Que é o texto que nós tomamos como básico, né, para argumentar do batismo por imersão, que é através desse ato de morte, né, de sepultamento. Mas é um termo aqui que Paulo usa que diz respeito à imersão do povo de Israel no Mar Vermelho. Foi uma forma de mikveh no hebraico, uma forma de purificação, uma forma de batismo que o povo de Israel experimentou naquele tempo. E que nós também, de uma forma prefigurada, através do ato do batismo, também está fazendo esse paralelo com aquele evento. E lá em Colossenses 2, 16 a 17, Paulo diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos dias das festas, ou da lua nova ou dos sábados, ou pelo que ocorreu com o povo de Israel, pelo que o Eterno deu ao povo de Israel. Porque tudo isso, como Paulo fala aqui, são sombras das realidades futuras. Mas o corpo é de Cristo. Então Paulo está dizendo, em outro lugar também ele diz, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que o Eterno escreveu e entregou ao povo de Israel e fez o povo de Israel viver foi para o nosso ensino. Ou, nas linguagens aqui de Colossenses, serviu como sombras de realidades futuras. Ok? E não é diferente com este episódio que nós estamos vendo do êxodo do povo de Israel ali do Egito. Porque, como diz o título do nosso estudo, êxodo de um povo, nosso êxodo. Então, os irmãos estão notando que os assuntos que nós estamos trazendo dizem respeito a assuntos de uma forma crescente ou de uma forma profunda, cada vez mais profunda,
dessas realidades espirituais. Então não basta eu entender que Deus está restaurando as duas causas. Com a vinda do Mashiach vai culminar com o recolhimento desses dispersos dos quatro cantos da terra. Não basta eu entender que eu estou nas nações, na diáspora, e por isso eu estou imerso, estou envolvido em enganos. Não basta eu saber de que as minhas práticas de iniquidade estão fortalecendo cada vez mais, desde a queda, a um sistema anti-ungidos do Eterno. Por isso que é anti-Messias, anticristo, que nós vimos no estudo anterior, denominado como Edom, juízo de Edom, ou a grande Babilônia. Não basta saber tudo isso. É necessário que nós façamos o quê? Tenhamos a mesma postura, e eu sempre vou falar sobre isso. Posso ser até um pouco repetitivo, os irmãos me perdoem, mas sobre o episódio do filho pródigo. Não bastou o filho pródigo cair em si, ele ter o entendimento de que o que ele estava vivendo ali, nem mesmo os servos do seu pai, os empregados, estavam vivendo. Então não bastou ele cair em si, mas diz a parábola que ele se levantou e retornou à casa paterna. Ele fez um êxodo, e é este êxodo que nós temos que fazer. Muito provavelmente, talvez com certeza, não será um êxodo geográfico, um êxodo físico. Mas volto a repetir, temos que fazer este êxodo espiritual. Temos que fazer este êxodo a nível de consciência, ok? A nível de entendimento, ok? A Célia não pôde estar conosco, ele está passando algum problema lá, alguma dificuldade. Deus abençoe aí. Então sabemos que tiveram o povo de Israel 3 êxodos. Então vamos começar a desenvolver os êxodos que o povo de Israel vivenciou, que não foi somente o êxodo egípcio, como todos sabem. Tivemos aí o êxodo romano, o êxodo babilônico, ou medo-persa, né? E o êxodo romano. São 3 êxodos que o povo de Israel vivenciou. Em todos eles, isso aqui que é muito importante, a gente vai começar a desenvolver então o entendimento de como que é possível nós nos levantarmos e fazermos esse êxodo. Pelos nossos esforços, isso não é possível. Nós vamos desenvolver e ver por quê. Esse estudo está um pouco associado e ligado ao assunto da origem das almas. Vocês vão notar. Porque são esses níveis que Deus criou as almas, que nem todos não estão no mesmo nível. Existem níveis de almas, tem almas mais elevadas que outras. E tudo isso tem um propósito na criação, assim como a funcionalidade do corpo, como nós já falamos. Existem órgãos mais nobres do que outros, mas ambos funcionam para o bem comum do corpo. Isso é um reflexo de realidades espirituais. Nós desenvolvemos tudo isso no estudo Origem das Almas. Vimos como que está associado a concepção de um ser no ventre de uma mãe com a criação das almas, desde os elementos mais nobres aos menos nobres, que os irmãos devem se recordar. Então está muito ligado esse assunto com o assunto da origem das almas, que os irmãos vão perceber.
Então nós vamos notar que para fazer este êxodo, nós precisamos de mérito, ok? De força para sair deste êxodo. E nós já vimos que a intimidade com o Eterno, que diz respeito a esse êxodo, nós estamos indo, assim como o filho pródigo, em direção à intimidade com seu pai que ele havia perdido quando saiu da casa paterna. Essa intimidade, ela só é efetivada com os atributos, não sei se os irmãos se recordam desse estudo também, com os atributos intelectuais, conhecimento, que do hebraico é o termo da'at. E assim como existem realidades espirituais e do bem, existem as realidades espirituais do mal, que são invertidas. Procurem absorver o que está sendo falado aqui, porque essas realidades invertidas, que são das impurezas, diz respeito também a conhecimento. As nações estão com o conhecimento invertido. Estão, como na tradução do hebraico, estão com o chamado da'at, que é conhecimento, invertido. Por isso que não compreendem assuntos espirituais. É por isso que será necessário, não que nós não possamos já dar início a esse processo, e é por isso que estamos aqui, senão seria em vão isso aqui. Mas quem vai dar desfecho, vai culminar e tirar o lacre, vamos dizer assim, de forma definitiva, esses bloqueios, é o Mashiach, fazendo cumprir a profecia de que o conhecimento do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Está sendo dito de uma outra forma, de que o Mashiach removerá esse da'at, esse conhecimento invertido. Estão entendendo? Então o da'at espiritual, ele vem do Eterno. E para nós sairmos deste, para que a gente possa fazer esse êxodo, sair do Egito espiritual, da escravidão, desse da'at invertido, por nós mesmos não é possível. Então é preciso nós termos mérito para isso. Como nós estamos nas nações desprovidos de espiritualidade, Deus teve que providenciar almas, ou no nosso caso, a alma do tzadik, de um justo que pudesse expiar, pagar, redimir, pagar o preço, para que nós pudéssemos ter esse mérito, esse patrocínio para podermos fazer esse êxodo. Vocês estão entendendo até aqui? Então, o êxodo de um povo é o nosso êxodo. Vimos aqui que o povo de Israel vivenciou 3 êxodos. O último, ele perdura até os dias de hoje, que foi o êxodo romano, com a destruição ali do templo, no ano 70, pelo general Titus. Apesar do povo de Israel já ter novamente florescido ali como nação, e isso é um prenúncio da iminência da volta do Messias, com certeza, mas ainda o povo de Israel e Jerusalém está sendo pisada pelas nações. Basta saber que no domo da rocha, ali no monte da rocha, chamado, tem uma grande mesquita muçulmana. E em Jerusalém existem muitas religiões ali. Então as nações ainda pisam em Jerusalém e obviamente isso só será
só vai terminar todo esse período com a vinda do Messias, obviamente. Mas é um grande prenúncio da volta dele. Então a gente começa aqui a desenvolver agora esse processo de que nós necessitamos de almas mais elevadas, assim como o corpo. Por isso que Paulo vai desenvolver aquele pensamento de que somos membros uns dos outros, estamos conectados uns com os outros, que todos vieram do único e indivisível. Então, na verdade, como a gente sempre tem falado, essa ilusão de individualidade ainda permeia no nosso entendimento, mas que nos aspectos espirituais e mais profundos, na verdade, todos nós estamos conectados, assim como partes de um corpo, apesar de serem distintos, não é? Eu posso dizer que esse dedo mínimo, aparentemente, ele se considera independente, diferente, mas se nós formos observar, ele faz parte de um todo. Assim também são as almas. Então, todas as partes do meu corpo, fazendo essa conexão com o estudo da origem das almas, já falamos sobre isso, todas as partes do corpo, apesar de serem distintas, eles estão ligados e todos eles vão estar em funcionamento para o bem comum do corpo. Os meus neurônios, que são órgãos elevados, vão trabalhar para o bem do corpo, para o bem desse dedo mindinho, para o bem desse dedo mínimo, para o bem dessa unha, para manter essa unha viva. Vocês estão entendendo? Então também no mundo espiritual existem almas, como os neurônios, por isso que o Machia é considerado cabeça, porque na linguagem mais profunda e judaica, quando a gente fala cabeça, nós estamos falando de almas, como existem níveis de almas que são da cabeça, almas que são líderes. Estão entendendo? Almas que são Rosh. E aí é Deus quem vai determinar e estabelecer essas almas. Obviamente que o Mashiach é a alma das almas mais elevadas, e que também patrocinou, deu méritos para aqueles que estariam dispersos, que estariam nas nações, como é o nosso caso. Ok? Isso é muito importante nós sabermos. A Dirley diz: muitos não aprendem nem com seus próprios erros, quanto mais com os que o povo de Israel teve que passar. É justamente em razão desses bloqueios, né? Em razão desses conhecimentos invertidos. Então ficam imersos nos seus próprios erros. E o pior, eles estão imersos em seus erros, mas esse Da'at invertido, esse conhecimento invertido, que foi proposta da serpente, por isso que ofereceu esse conhecimento invertido, essa mistura entre o bem e o mal, esse conhecimento, a pessoa, apesar de estar no erro, esse Da'at invertido faz com que ela ache que está certa. Quantas vezes nós vivenciamos isso nas nossas vidas? Para pessoas que estão do lado de fora, vamos dizer assim, não dentro das nossas realidades, né, que formamos, elas percebem que nós estamos no erro, mas nós mesmos não conseguimos ver, pelo grau desse Da'at invertido, fragmentado. Então, para os irmãos terem uma ideia,
da necessidade que temos, que eu sempre falo, de nós exercitarmos a unicidade, a meditação na unicidade do Eterno. Procurar captar toda essa unidade, não só do Eterno na criação, que só Ele existe, permeia toda a criação, o próprio ar que eu respiro, tudo que está à minha volta é o Eterno, mas entender de que eu e o meu próximo também somos uma unidade. Por isso a ênfase das Escrituras em amar ao próximo, em suportar ao próximo, em carregar as cargas uns dos outros, a não julgar o próximo. Só Deus é o juiz. Entendem? Então, realmente, muitos não aprendem nem com seus próprios erros, né? Dirá com aquilo que o povo já vivenciou, que são ensinos para nós, né? Então, sabemos que existiram esses 3 êxodos e todos eles o povo necessitou dos méritos, em todos os êxodos que o povo de Israel passou, para que eles pudessem superar aqueles êxodos do Egito com a saída. Precisou de Moisés como libertador, como salvador. Ali na Babilônia ele precisou também de homens que foram fiéis ali, não só de Moisés no caso do Egito, mas de Yosef também a gente está esquecendo, de José. Foi pelos méritos, José, nós já vimos isso em outros estudos, foi pelos seus méritos, pela sua fidelidade, por isso que ele declarou aos seus irmãos que Deus havia enviado ele adiante deles para salvar vidas. Ele tem um sentido mais profundo, não só da fome que viria, de todos aqueles planos de Deus ali, naquela época, mas também um sentido mais profundo era para permitir que eles tivessem força, méritos para saírem do Egito. Porque Deus só mandou Moisés para libertá-los. Não foi por causa de Moisés, foi por causa do povo. Porque o povo, em um dado momento, começou a clamar ao Eterno para que o livrasse daquelas cargas, daquela escravidão. E o texto diz que esse clamor subiu aos céus. E aí Deus providencia e forma e prepara um salvador, um legislador, um libertador, que foi na pessoa de Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso pai, juntamente com o seu irmão, né, com o seu profeta Arão. Ok? Mas também na Babilônia tiveram ali outros profetas que estavam imersos, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego, que estão registrados, mas deviam ter outros justos também, que através dos méritos deles o povo de Israel pôde também reconstruir, né, os muros de Jerusalém e retornar à sua terra. Mas esse êxodo último, que é o êxodo romano, ele perdura até os dias de hoje. E a pergunta é: quem está dando méritos para que esses dispersos, não sei se os irmãos estão acompanhando toda essa linha de entendimento, isso é muito importante, porque nós estamos vivendo essa realidade, se é que nos consideramos povo de Deus. Não é um povo distinto, separado do povo de Israel, isso não existe. Nós já vimos isso, os irmãos já estão amadurecidos sobre esse entendimento. Nas linguagens de Paulo, se não somos das 10 tribos dispersas, que já perdeu as primeiras gerações, nós somos enxertados. E mesmo aqueles enxertados são considerados também como esses das 10 tribos. Precisam ser enxertados.
Porque a leitura que se faz ali de Paulo, quando ele diz jambuzeiro em algumas traduções, na verdade está sendo falado de uma oliveira também. Que jambuzeiro, se não forem pesquisar, é uma oliveira brava, não frutífera. Por que brava? Porque está nas nações, mas é uma oliveira. Então é preciso ser enxertada na oliveira frutífera para que possa dar frutos. E esse enxerto é na oliveira verdadeira, que é o povo de Israel, que no nosso caso representado pelo Mashiach, que se colocou como a videira verdadeira, né? E nós sendo os ramos. Certo? Então nessa diáspora, neste êxodo que vivemos hoje, nós também precisamos do mérito de um tzadik, de um justo, ou de méritos. Esse estudo vai surpreender alguns em algum momento, em alguma altura do estudo. Nós vamos ver nas profecias, nós temos que ver nas escrituras, para não ter confusão. Eu sei que muitas concepções que temos hoje foram influenciadas por muitas misturas, mesmo teológicas. Vamos desconstruir algumas em processos lentos, constatando nas escrituras as profecias. Os irmãos vão ver que quem deu mérito para esse povo sair do exílio, segundo as profecias e a revelação que Deus entregou a Isaías, é chamado de servo sofredor, que é ele que leva as culpas do povo, como está lá em Isaías 53. Mas nós já vimos em outros estudos que Deus revela a Isaías as características desse servo sofredor. Esse servo sofredor seria conhecido como aquele cujo braço do Senhor foi estendido com poder para livrá-lo. Vai ser conhecido como um renovo e vai ser conhecido como uma raiz em terra seca. Então quer falar do servo sofredor, quer identificar quem foi o servo sofredor e quem deu mérito para que os dispersos que estão no exílio de Roma retorne como os outros exílios à sua terra, só que nesta oportunidade retornarão à sua terra com o Mashiach, que é da linguagem rabínica e dos nossos sábios, que o exílio romano é o último exílio, antes da era messiânica. Ok? Todos estão entendendo até aí? Esse paralelo do êxodo de Israel, de que mesmo estando no êxodo, nestes êxodos do Egito e da Babilônia, eles precisaram de méritos, de pessoas que dessem méritos para eles terem forças para saírem destes exílios. Não é diferente no nosso exílio. Nosso caso é o Yeshua. É Yeshua, mas nós vamos ver no decorrer do estudo que não é somente Yeshua. Aí que vem os grandes embates que eu tenho que ir com calma para que vocês não deixem de acompanhar mais o estudo. Porque se não ir com cuidado pode assustar. Mas nós vamos ver que não é só Yeshua, ele é um representante maior, uma alma muito elevada que Deus preparou para isso. Mas nós vamos ver na descrição das 3 identificações
daquele que foi estendido o braço forte do Senhor. Leiam lá depois 53, verso 1. A gente vai ver mais adiante do estudo. O renovo e a raiz em terra seca. Isaías 53, 1 dá a identificação do servo sofredor, que nos daria força para sairmos do cativeiro e do exílio. Nós vamos ver nas Escrituras quem são estes que são chamados, daqueles que foram salvos pela mão forte do Senhor. Já é fácil de saber quem são. Foi o povo de Israel que saiu do Egito, e diz o texto que eles saíram com a mão forte do Senhor, com a mão estendida e poderosa. Mas quem é o renovo nas Escrituras? Quem é a raiz em terra seca? Para vocês saberem, tem que ir aos profetas. Aí vocês vão entender, por isso que os judeus não aceitam o Jesus romano como o servo sofredor. Eles dizem que o servo sofredor é o povo de Israel, que estão no exílio, mas dentre esse povo que vai estar no exílio, como o povo de Israel esteve na Babilônia, e aqueles que estavam ali na Babilônia, como o profeta Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que não se dobraram à estátua de Nabucodonosor, deram méritos para que todo um povo saísse, estão entendendo? Assim também, esse povo que vai estar na diáspora, muitos ou alguns, não são muitos, são poucos, que são almas elevadas, são sadiquim, que estariam no exílio, mas que são justos, é que vão dar forças juntamente com a obra de Yeshua. Vocês estão entendendo? Mas me diz uma coisa. Quando se fala que Yeshua é o único caminho, o único caminho, é para a salvação somente? Para a salvação somente? Ali é dito que ele seria esse único caminho de retorno. Obviamente que ele deu méritos para que esse caminho fosse aberto. Ok? Hebreus também vai desenvolver que esse caminho diz respeito também a esse nosso acesso ao Santo dos Santos. Nós teríamos acesso com ousadia, né, a entrarmos agora nessa intimidade com o Eterno. Obviamente que ele deu todo esse mérito. Mas nós vamos ver nas profecias, que a gente vai ver mais à frente, sobre este renovo, esta raiz em terra seca, que é quem vai dar méritos e força para que esse povo saia do exílio. Nós vamos ver que também se enquadra não somente no Mashiach. Entende? Até mesmo o termo renovo, só para adiantar para vocês, a única característica que se enquadra o Messias no céu sofredor é renovo, que brotará do tronco de Jessé. E lá faz referência a um rei. Então está se fazendo referência ao Mashiach. Mas as outras duas identificações do braço estendido e da raiz em terra seca, vocês vão ver nas profecias que diz respeito aos dispersos. É interessante, né? Mas como pode eles mesmos darem mérito a eles mesmos para saírem do cativeiro? Mas aí é o exemplo que eu dei a vocês do exílio babilônico, que Deus usou almas elevadas dentro do próprio exílio para dar méritos para que um povo saísse daquele exílio, dentro do próprio exílio. Entendem o que eu estou falando? José também foi esse caso, que esteve ali no meio do Egito, né, dentro daquelas configurações dele,
mas que através da sua retidão, né, de não ter cedido, sobretudo aos impulsos sexuais, né, que foi aquele grande teste, que ele representava todos os atributos de beleza, estão entendendo? E de sexualidade. Aí a gente teria que entrar num estudo mais profundo, que ele vem de um nível sefirótico, são termos mais profundos, que é Yesod, que eles chamam, né? Que é fundação, que tem a ver com os órgãos sexuais. Por isso que ele foi testado naquela área da sexualidade através da esposa de Potifar. Foi um grande teste. Assim como Mashiach também foi testado, por isso que a Escritura diz que em tudo foi provado, e não pecou, não cedeu, por isso que ele dá méritos e força para que a gente possa entenda que o Mashiach é sobre todos, ok? A obra dele perdura milênios, tem buscado cativos e dispersos há 2000 anos, então a obra dele foi muito grande, ok? E dentro de estudos nós já demos, falando de impregnação, não sei se vocês se recordam, se eu não me engano foi o estudo número 1, eu falei de que assim, isso é leitura rabínica e judaica, e Paulo falou sobre isso, quando é dito que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, é o entendimento rabínico e judaico de que um mestre, ainda que faleça, se ele teve discípulos, aspectos, fragmentos do seu espírito vêm sobre seus discípulos para fortalecê-los e elevá-los, para alcançarem níveis de espiritualidade. São assuntos que nós não estamos habituados a ouvir isso, mas eu quero que vocês estejam com uma mente bem flexível, não enrijeçam a mente. Isso tem muito a ver com o Da'at invertido, que a gente fica preso em dogmas, em religiosidades, né? E a gente fica dentro de uma bolha que a gente não consegue ver toda a realidade. Então vamos ficar flexíveis, sempre examinando as escrituras. Vocês notam que tudo que eu falo a gente procura o máximo corroborar com as escrituras, com aquilo que Deus já revelou, para que a gente possa ver outros prismas, outros ângulos aí dessas verdades espirituais, certo? Então isso é muito importante, dentro do princípio que eu já falei, de que o Eterno possui almas em vários níveis, assim como o corpo, existem vários órgãos e vários níveis, mas tudo está em funcionamento para o bem comum do corpo. Paulo falou sobre isso. Assim também as almas estão nas suas posições e níveis e cumprem seus propósitos para o bem do corpo, para o bem das almas em comum. Então existem almas que podem me auxiliar para a minha elevação. Vocês estão entendendo? Eu sei que é complicado e chega a nós como distorções e entendimentos corrompidos, porque o lado das religiões ocultistas vão trabalhar isso, eles têm esse conhecimento, mas vão manusear de forma impura, porque não estão com autoridade do Eterno para lidar com aqueles assuntos. E quando eles lidam com esses assuntos, não tendo o aval do Eterno, o que acontece? É como ter um produto limpo e eu com mãos impuras. O que vai ocorrer quando eu manusear? Vai tornar aquele elemento puro e impuro. Isso acontece com muitos princípios espirituais que chegam a nós através das religiões e do ocultismo de forma distorcida.
Mas por que que manipula as pessoas e atrai as pessoas? Porque possui ali princípios espirituais, criados por Deus, mas distorcidos. Já falamos de que a própria sexualidade é prova disso. As distorções da sexualidade, gente. Vocês querem saber a origem das distorções da sexualidade? Sim. Tem origem na distorção nossa de intimidade com o Eterno. Sabiam? A minha intimidade com o Eterno está tão distorcida que chega e se reflete aqui nesse mundo físico, através das minhas atitudes, com distorções sexuais. Porque a sexualidade tem a ver com intimidade com o Eterno. Por isso que nas Escrituras o Eterno é visto como esposo, o povo como esposa. Por isso que o Santo dos Santos é considerado câmara nupcial. Por isso que conhecer ao Eterno é o mesmo sentido de um homem conhecer uma mulher. Até para a gente entender isso e associar isso, a gente já tem bloqueios e fica suscetíveis a impurezas. Não é? Porque sexualidade sempre foi vista por nós como algo bem distante do Eterno. Porque está distorcido. Ok? Qualquer coisa, vocês perguntem. Primeiro êxodo do Egito, Sadiq e Yosef, José, no segundo da Babilônia, podemos citar o profeta Daniel, como já falei, e o terceiro, o Império Romano, pelos méritos daqueles que é descrito no livro do profeta Isaías, não é? Como aquele que foi estendido o braço do Senhor, foi subindo como um renovo e uma raiz em terra seca, como eu havia dito. Então eu falei que seria mais adiante, mas nós já estamos começando a tocar nessa identificação de quem seria este que nos daria méritos e força para sair do cativeiro. Ok? Então nós vamos ver lá em Isaías 53, 1, 2, o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele. Está vendo? Então ele começa com a identificação de quem se manifestou o braço do Senhor. Porque este a quem se manifestou o braço do Senhor foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Aí dá continuidade, ó. Não tinha beleza nem formosura. Quem que não tinha beleza nem formosura? Quem que nós olhávamos para ele, não havia boa aparência para que o desejássemos? Quando se lê esse texto, você já não identifica logo Yeshua? Sim. E é verdadeiro, porque Atos corrobora com isso. Não sei se vocês lembram que aqueles discípulos do caminho de Emaús, eles pediram para que explicasse o que estava sendo dito ali pelo profeta neste capítulo. E Filipe, explicando aqueles discípulos, começou a lhes anunciar Yeshua. Então, obviamente, que está se falando de Yeshua aqui. Mas não somente. Guardaram que esses dois versos existem três identificações de quem seria este que não tinha beleza nem formosura, olhávamos para ele, não tinha boa aparência e nada que o desejássemos. Este que depois ele vai desenvolver em todo o capítulo 53, que levou nossas enfermidades, todo aquele texto, nossas transgressões, foi moído pelas nossas transgressões, as suas chagas nos deram a paz, né?
todos estes que o profeta vai desenvolver no capítulo 53, tem uma identificação. E ele identifica nesses 2 versos iniciais do capítulo. Estão guardando isso, gente? E quem são estes? É a quem foi manifesto o braço do Senhor, quem foi subindo como um renovo e como uma raiz em terra seca. Então, o servo sofredor que o profeta desenvolve no capítulo 53 tem essas 3 identificações. Isso é muito importante para nós vermos quem são estes que se enquadra no chamado servo sofredor. Ok? Então, os judeus não estão errados e nem nós. Porque os judeus acham que é o povo de Israel. E nós achamos que é só Yeshua. No fim das contas, todos 2 são certos. Trata-se de Yeshua, mas também dos justos do povo de Israel. Nós vamos ver isso através dos profetas. Então é preciso entender que nem todos possuem força para fazer essa techulá individual, esse retorno ao eterno. Individualmente é impossível, é muito difícil, principalmente para quem estão nas nações. O grau de impureza é muito grande. Assim como o povo no Egito, eles não sairiam dali sem o mérito de Yosef, de José. Estão entendendo? E particular em razão do meio de influência que o envolve desde o seu nascimento. É a nossa realidade, como a gente sempre fala. Nós já nascemos em meio às impurezas e ao paganismo, em meio às nações. Então, um ambiente imerso em misturas no paganismo, no desconhecimento da unicidade do Eterno. Então, para tanto, será necessário e preciso um mecanismo que o Eterno desenvolveu para dar força e mérito para essas almas e trazer consequentemente a retificação dos mundos, que nós já estudamos no hebraico é Tikkun Olam. Este mecanismo envolve a vida e cumprimento da missão de um tzadik, de um justo. Ok? A verdade central é de que somente o Eterno é o Redentor. Ok? Ele utiliza os seus recipientes. E o Mashiach não é diferente. Isso está em Isaías, né? Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes esquecerás da vergonha da tua mocidade, não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Então, aquilo que eu havia falado, porque que Paulo faz menção de que somos passamos por uma adoção de filhos. Nos enquadramos aqui como filhos dessa viúva, obviamente órfãos do Pai, do Eterno. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Isaías 54, 4, 5. Então, para manifestar seus propósitos, ele usa seus recipientes e seus vasos. Então, é preciso entender o significado de redenção, que está se falando aqui em Redentor. Ok? Trata-se de um ato ou efeito de remir. O que seria remir? É renovar uma situação mediante pagamento. Então, tem que ter um pagamento. Tem que ter uma troca.
libertar, reparar, salvar. Isso tem a ver com remir, com remissão, com redentor. Um ato de adquirir de novo, resgatar, tirar do poder alheio, do cativeiro e, no nosso caso, de forma mais espiritual, da Babilônia. Então é o Eterno quem iria redimir o seu povo, porque ele havia desposado a sua esposa em razão dos seus adultérios diante de outros ídolos e a considera inclusive viúva. Por isso que esses filhos passaram a viver nas nações como órfãos. Está entendendo? E é por isso que Paulo vai usar a linguagem de adoção de filhos e que nós passaríamos a chamar novamente o Eterno de Abba Pai. Porque ele iria reatar com a sua esposa Israel e iria nos redimir. E ela deixaria de ser viúva. As linguagens também de Oséias. Ok? Quem seria estes que agradariam ao Eterno pela sua obediência e atingido pela transgressão do povo? Quem seria? O Eterno, então, gente, deve e tem que se agradar de almas que, pela sua obediência, pela sua retidão, possa atingir as transgressões do povo. Estão entendendo? Isso aqui se enquadra dentro da lei de que eles chamam de Goel. Ok? Goel quer dizer redentor. Era aquele personagem que, tendo um parente próximo escravizado em razão de dívidas, que naquela época, quando alguém devia algo a alguém, se não tivesse dinheiro, ele teria que dar os filhos para ser escravo do credor. E no ano jubileu poderia se resgatar este que foi escravizado. E quem poderia resgatar era o Goel, era o Redentor. E para ser o Redentor tinha que ser um parente próximo. Ok? Quem foi o nosso Redentor? Quem foi o nosso Redentor? Que conhecemos? Yeshua, né? Mashiach. Então ele é o nosso parente mais próximo. Certo. Ele é o meu Deus ou é o meu parente mais próximo? Meu parente mais próximo. Mas fizeram de Yeshua um Deus. Né? Então vocês vejam, gente, que todos esses princípios que o próprio Eterno entregou, que são figuras e sombras de realidades futuras, como o próprio princípio de redenção ali do ano jubileu, diz respeito a tudo aquilo que estamos vivendo, como também o Êxodo. Né? Então quem seria este que agradaria o Eterno, que pela sua obediência atingiria e pagaria pelas transgressões do povo? Quem seria? Quem seria este que agradaria o Eterno? É o que está registrado em Isaías 53, 1-2. Aquele que o profeta Isaías revela, que foi manifesto o braço forte do Senhor, que foi crescendo como um renovo e é uma raiz em terra seca. Entenderam?
Isaías 55, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado a terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Isaías 53, 8. Dentro do capítulo que fala do servo sofredor. Então, pela transgressão do meu povo, esse servo sofredor foi atingido. Por que foi atingido? Porque pela sua obediência ele agradaria ao Eterno, para que pudesse cobrir as transgressões do povo. Ok? Então, amanhã, se Deus quiser, vamos parar por aqui para não cansar os irmãos. Amanhã, às 15 horas, nós vamos dar continuidade e vamos identificar, agora através das profecias, em parte, quem seria este que o braço do Senhor foi estendido, quem seria este que foi subindo como um renovo, e quem seria este que era uma raiz em terra seca. Ok? E dessa forma identificar quem deu méritos e força ou está dando para que nós, nas nações, como o povo esteve no Egito, na escravidão, pudéssemos ter forças para sair do cativeiro. Porque por nós mesmos, nós não temos essa força. Ok? Ok. Não sei se os irmãos estão acompanhando, eu espero que qualquer dúvida façam perguntas para que a gente possa estar aí, na maneira do possível, esclarecer e desenvolver melhor nosso estudo, tá bom? Agradeço aí a vida do Neco, da Valquíria, da Ingrid, da Dirley, da Helenita que teve aí, da Célia também, que teve que sair. Enfim, da vida dos poucos aí, corajosos, que estão aí tendo ouvidos ainda para ouvir esses assuntos. São assuntos muito profundos, muito delicados, que a gente vai entrando em entendimentos que nós não estamos habituados, mas que serve aí para a gente crescer espiritualmente, ok? Não permita que eu não estaria aqui se fosse o contrário, não permita que esses entendimentos traga confusão ou traga algum conflito na mente de vocês. Qualquer dúvida, perguntem, estejam aí à vontade para qualquer esclarecimento, tá certo? Desejo aí um final de Shabat abençoado, final de semana com muita bênção de Deus para a vida de vocês, muita shalom no lar de vocês. Procurem crescer nesse entendimento de unicidade com o Eterno. Estamos conectados com Ele 24 horas. Que a gente possa remover cada vez mais esses bloqueios, que é justamente a causa de nós não termos mais um contato mais profundo com Ele. Vamos removendo como cascas esses bloqueios, para que a gente possa usufruir daquilo que já é direito nosso e que vivenciamos 24 horas por dia e não percebemos, que é a nossa conexão com a alma das almas, que é o nosso Criador. Certo? Forte abraço. Deus abençoe a vida de vocês. Shalom, shalom.